Bem-vindos à nossa série, mais um episódio da série Ciclo das Águas, onde a gente vai com mais profundidade entender sobre o saneamento básico do Espírito Santo, esse assunto que é tão importante, e hoje o nosso foco é segurança hídrica. Para falar tudo sobre esse assunto hoje, a gente recebe Thiago Furtado, ele que é diretor operacional da Cesan. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Mônica. É um prazer estar aqui hoje gravando e detalhando, falando um pouco aí de um tema tão importante para a nossa população capixaba. Nossa, a gente falando de água. A água é tudo, né? Sem água, água é vida, e é aquela água limpinha que a gente utiliza todos os dias para fazer um café na torneira, no chuveiro, enfim. Isso aí, por isso a importância da gente estar detalhando ela aqui hoje, né? Como poder fazer com que essa água cada vez fique de uma forma assim mais segura para todos nós. Isso aí. Límpida, potável. Com certeza. E a segurança hídrica ela é fundamental para o bem-estar humano também, né? O desenvolvimento econômico sustentável. Aí a gente vai falar de preservação dos ecossistemas. Ô, Thiago, eu queria que a gente começasse aqui com você explicando para a gente o que é segurança hídrica. Vamos lá, tema importantíssimo. Segurança hídrica nada mais é do que você garantir água, no caso aqui como a gente está falando, para a população, para a agricultura, para a indústria, fundamental a indústria ter água, né? Porque isso traz também desenvolvimento para o Estado. Então, assim, é um tema super importante, tem que ser muito bem trabalhado, né? Todos os governos, com essas mudanças climáticas, cada vez mais vem tomando importância o tema e a escassez, a falta dela. Então, assim, a segurança hídrica para que não falte água, para que tenha água, não digo em abundância, mas em quantidade suficiente para que todos vivam num ambiente harmônico, E tem essa demanda também da indústria, que movimenta toda essa economia, a empregabilidade. E tem a gente também no dia a dia, toda a população que precisa da água. Existe uma concorrência aí dessa água utilizada pelas indústrias e também essa importância da gente ter essa consciência e também da utilização da população? Como que fica essa demanda em cada área e essa concorrência? Isso existe, A indústria, a agricultura e a população, de forma geral. Então existe uma concorrência, os nossos mananciais são um só, Capta a água do rio, trata e distribui para a população. Sim. É o mesmo local que a agricultura também capta água, para os animais, para a própria agricultura em si e a própria indústria. A indústria também necessita muito de água, principalmente aqui no nosso estado do Espírito Santo, onde a gente tem grandes indústrias instaladas aqui e que demandam muito por água. Sim. E quais são os principais desafios ligados aí em relação à segurança hídrica hoje, assim, que você falou, olha, isso é um grande desafio para a gente? Isso aí. A Cesan ela vem implementando um grande projeto aqui no estado do Espírito Santo, justamente para criar esse ambiente confortável e esse ambiente de segurança hídrica. Então a Cesan ela vem desenvolvendo vários projetos como barragens. O estado do Espírito Santo já tem várias barragens construídas e barragens em construção. Projetos, a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, como o reuso. Eu vou transformar um esgoto, que eu tinha todo um custo para tratar esse esgoto e devolver para o rio, eu já transformo esse esgoto em água dentro de um padrão que as nossas indústrias podem utilizar. E, por fim, fechando um ciclo de segurança, um grande projeto que está em andamento na Cesan, que é o projeto de uma usina de dessalinização, que tem de mais moderno no mundo hoje, que é captar água do mar e tratar. Olha só, isso acontece em outros países e a Cesan é pioneira aqui no estado, então, nessa água que trabalha todo esse reuso, é isso? É isso aí, então assim, é uma série de ações, O nosso projeto do reuso é uma empresa que venceu uma empresa de renome mundial, a GS Inima. Uma estação de tratamento de esgoto vai ser desativada. Acho que todo mundo conhece aqui em Vitória a estação ali de Camburi, que trata parte do esgoto Sim. de Vitória. E esse esgoto ele vai ser transformado em água para ArcelorMittal. Então, assim, qual a importância disso? Assim como a gente disse da concorrência. A ArcelorMittal, a Cesan fornece água bruta para a ArcelorMittal hoje.
E essa água bruta, no momento de escassez hídrica, ela é muito importante. Sim. Porque o principal uso no momento de escassez é o consumo humano, é a prioridade. E aí como fica a indústria? Então são projetos como esse, projetos inovadores, que vêm para dar solução. E tudo fecha nesse ciclo de segurança. Por quê? Eu vou conseguir manter a ArcelorMittal, assim como outras indústrias, né, que aderirem ao projeto, com água e não concorrendo com a população. Que também precisa dessa água potável, limpa, que não haja escassez para a gente. Isso aí. E essas alterações, essas mudanças climáticas, de que maneira aí impacta assim, a segurança hídrica? Impactam. O clima vem mudando muito. Então, assim, as chuvas elas estão cada vez mais espaçadas, né, e cada vez mais concentradas. Então, assim, períodos longos de seca, pouca chuva, e quando a chuva chega em grandes volumes e, inclusive, em algumas vezes causando grandes desastres, né? Então, essa é a importância desse projeto. Como eu tenho um ambiente onde cada vez mais eu tenho menos água para distribuir para a população, Sim. Por isso que a Cesam hoje ela vem atuando nesse grande projeto que é a indústria de dessalinização, uma planta de dessalinização. O que é isso? Eu vou pegar a água do mar e vou tratar ela e distribuir para a população. Então essa água, o mar, você está em uma quantidade muito maior do que uma água doce dos nossos rios, né? Sim. E geralmente os rios eles ficam cada vez com a nível dele mais baixo, mais escasso, então eu vou ter condição de fechar um ciclo. O estado do Espírito Santo vai ter um ambiente confortável para todas as indústrias, população, para todos que quiserem se instalar aqui, que é o quê? A gente vai ter aqui água doce, tratada, água de reuso, que é o meu esgoto que eu estou transformando, altamente sustentável, em água para as indústrias, e eu ainda vou ter uma planta de dessalinização. Então eu vou ter água do rio e água do mar sendo captada, tratada e distribuída para a população, para a indústria. Isso faz com que sobre mais água, inclusive na questão do conflito, para a própria agricultura. Isso é algo muito moderno, né? De uma tecnologia que a gente sonhava há alguns anos. Há quanto tempo isso acontece, por exemplo, de você aproveitar essa água do mar? Isso já é muito utilizado aí em alguns países afora. Uhum. A gente tem vários exemplos, né, como Israel, própria Europa, isso já é natural para a população. No Brasil isso é algo inovador. Então hoje a gente tem uma planta, a própria Arcelor que a gente citou aqui, ela já tem uma planta de dessalinização. Essa planta fica instalada dentro da área da Arcelor, também é para garantir a segurança dela, hídrica do processo dela, né, ela precisa de muita água. Sim. Existem algumas plantas em construção no Brasil, principalmente na região Nordeste, também tem estudos em andamento lá, e o Espírito Santo sai na frente. A previsão é de ser a maior planta de dessalinização do Brasil, de ser construída aqui no estado do Espírito Santo. Espírito Santo saindo na frente entre todos os estados do país. Isso é aí. muito legal pra gente, né? A gente que mora aqui no estado, que ama, que preza, principalmente pela qualidade da água. Nós que somos também um estado turístico, né? Isso aí. E a gente aguarda cada vez mais receber mais pessoas. Isso. E aí precisa muita água, porque eu me lembro que há alguns anos existia isso. Quando vinha muito turista para o verão, acabou a água. Não tinha isso? Isso aí. Que acontecia inclusive em Guarapari. Guarapari, historicamente. Inclusive essa planta, a previsão, claro que isso ainda está em estudo, né? Sim. Não é algo que já está na rua, licitado. Isso está em estudo, justamente nessa fase. Mas a previsão é que essa planta ela seja instalada justamente entre os municípios de Guarapari e Vila Velha, justamente para dar essa segurança a toda a população e interligar de vez Guarapari com a nossa grande Vitória aqui, Vitória, Vila Velha, o sistema todo interligado e água à vontade aí para toda a população e que a gente nunca mais escute, né, em relação à falta d'água. Que acabou a água no verão, aquele desespero. É isso aí. E fala pra gente um pouco sobre essa questão do monitoramento da qualidade da água, porque muito se fala sobre a qualidade da água. Você conta pra gente alguns pontos, como que isso funciona? A água, o tratamento de água,
ele é monitorado constantemente. Então, desde o manancial até o tratamento e até a distribuição, são vários pontos feitas coletas e todas essas coletas são encaminhadas para os órgãos de controle, para os órgãos ambientais, Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária. Então é feito um acompanhamento tanto no rio, como que está esse padrão de potabilidade, como que está a qualidade dos nossos rios. É feito várias análises durante o processo produtivo dessa água e o mais importante, na distribuição da água, nem todo mundo sabe disso, isso é o legal da gente estar detalhando aqui, existem vários pontos. Hoje a gente está localizado aqui em Vitória, existem vários pontos em Vitória, onde um agente da CESAM passa coletando essa água e fazendo a análise para detectar se tem algo fora do padrão e se não tem. E quando é encontrado algo fora do padrão, isso é corrigido de forma imediata. É muito raro a gente ouvir falar que alguém adoeceu por conta da água, né? Isso eu não... É muito raro. Algo muito são raro. Muitas as análises, Sim. São muitos pontos, o monitoramento é muito grande. Então você quer dizer que essa parceria, governo, setor privado, a gente pega que eu estava fazendo uma pesquisa, sociedade civil, todo mundo pode contribuir para melhorar a segurança hídrica? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, dessa união e também todos nós que consumimos a água com consciência, né? A água não tem jeito. Todos nós utilizamos, todos nós precisamos de trabalhar e utilizar essa água de uma forma adequada, né? Então, assim, envolvem ações do governo, com seus órgãos ambientais, no controle, a exemplo da nossa AGE. A AGE é uma agência de recursos hídricos aqui do Espírito Santo, o próprio IEMA, que é um órgão ambiental, secretarias municipais. Então, é todo um conjunto que monitora e trabalha e justamente para criar esse ambiente confortável aqui no nosso estado. Então, sim, a gente depende de todo mundo, da própria população, a gente precisa de economizar água, isso é importantíssimo, principalmente em momentos de crise, como a gente disse, não é só o ser humano que utiliza a água, a indústria, a agricultura depende dessa água. Então, esse conjunto ele deve ser observado por todos os atores. E a água, como a gente sempre diz, deve ser usado aí de uma forma muito sustentável e racional por todos nós. E você acredita que a população está sendo educada para isso nesse momento? Porque a gente está falando também de sustentabilidade do futuro. Existe também essas iniciativas, projetos, tem alguma coisa em andamento nesse sentido, dessa conscientização? Eu creio que sim, até porque a água está cada vez mais escasso. O nosso estado, né, e o nosso Brasil de forma geral, ainda é um país, um estado com muita água em abundância. Mas cada vez mais a gente vem enfrentando essas crises. Um dos estados, uma das regiões, na verdade, onde a gente enfrentou a maior crise hídrica esse ano de 2024, foi justamente na região norte do país, uma região onde você tem vários rios de quilômetros, Sim. onde nunca se espera que tenha uma crise. E esse ano foi o local que teve a maior crise hídrica do Brasil. Então, assim, as coisas vêm mudando com uma frequência muito rápida. Então, por isso a importância de se ter consciência, de ter atitudes sustentáveis e dos próprios órgãos, governo, prefeituras e a própria CESAM e os SAAIs, né, que distribuem águas aqui onde a CESAM não atua, tomar essas providências urgente. E quais impactos econômicos isso gera em tudo isso que você falou agora, né? No caso, a escassez da água, os setores que você falou aí, setores-chave como agricultura, indústria, turismo, como que isso impacta economicamente no nosso Espírito Santo? Esse impacto é de imediato. Rápido. É imediato. Se eu tenho uma agricultura sem água, eu não vou ter a produção, né? Então, tanto na área agrícola como na produção de vegetais, frutas, isso é um impacto imediato, quanto nos animais. Então, se eu não tenho água, como eu vou ter água para os meus animais? Como que eu vou ter a carne no supermercado? Como que eu vou ter o alface, a cenoura no supermercado? Vai mexer com a mesa de todo mundo. Se eu não tenho a água na indústria, é pior ainda, porque a indústria ela gera riqueza no Estado, ela gera renda no Estado, ela circula a economia do Estado.
Então, sim, são consequências devastadoras. Então, por isso a importância, estamos no ponto certo, talvez já até passamos aí um pouquinho, mas quem ainda não tem essa consciência, está na hora de adquirir. Mas, de forma geral, eu acho que a população ela já vem se conscientizando bastante. Não só a população, como a indústria, a agricultura. Sim. Cada vez mais você vê novas tecnologias na indústria, novas tecnologias na agricultura. Isso tudo são ações que, num conjunto geral, vai se somando, vai criando uma consciência e a gente vai tendo um ambiente confortável. Então você acredita que tudo isso vai fazer com que a gente tenha água suficiente, de qualidade para todos? A gente vê que até as crianças estão mais conscientizadas. Há alguns anos talvez não existisse, né, essa conscientização, esse ensino, essa educação ligada realmente à sustentabilidade. As empresas também estão ajudando nesse sentido, dentro na comunicação interna delas. Tudo isso soma, então, para que a gente fique mais seguro, que haja essa segurança hídrica, que é o nosso assunto. Como que você diria assim, olha, para a gente ter uma ótima segurança hídrica, é preciso 3 pontinhos. Mudanças de hábito. Eu acho que é o principal ponto aí. Aquela brincadeirinha de criança, de ficar com a mangueira na mão. Então, todos esses hábitos que a gente tinha lá atrás, onde a gente tinha uma água abundante, com, né, fartura, isso vem mudando. Então, mudança de hábito é o principal ponto, é o ponto-chave aí. Mudança de hábito dentro da nossa casa, mudança de hábito na área rural, na agricultura, na pecuária, mudança de hábito na indústria é o ponto-chave, é o segredo do sucesso aí para que a gente enfrente aí os próximos anos aí, todos os desafios aí que estão por vir. Aí a gente vê que essa união realmente é que dá o grande resultado. Não adianta um único setor, né? Nós também temos esse papel, as empresas. Isso. É preciso todos se abraçarem nesse momento para ter água em abundância, água potável, com saúde, para as novas gerações também, né? Que vem por aí. E preservando, né? Para que as novas gerações também tenham essa água. Tiago, muito obrigada aí pelos esclarecimentos nessa nossa série exclusiva sobre a segurança hídrica. Eu conversei aqui com ele, Tiago Furtado, que é o diretor operacional da CESAM, nos dando realmente todas as informações e detalhamentos de como cuidar melhor da água, não só do Espírito Santo, mas do nosso planeta. É isso aí. Foi um prazer tê-lo aqui. Até a próxima oportunidade. Obrigado.